pela graça que foi derramada sobre as nossas vidas, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 17, irmãos. Lucas 17. A cura dos 10 leprosos, verso 11. Lucas 17, verso 11, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus e em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto na terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, que interessante, né, irmãos? Então, os irmãos percebem que aconteceu algo grandioso ali. É claro que eu sempre digo isso, né? Essa passagem é um fato. Isso aconteceu, está registrado, né? Nesse texto aqui. E essa palavra, irmãos, ela nos mostra que o Senhor Jesus, ele tem poder para libertar, ele tem poder para fazer milagre. Não é isso? Mas a vida do cristão não deve viver, né? O cristão não deve viver buscando somente milagres, de curas, de coisas espetaculares, coisas fantásticas, né? Como muitos procuram. Então esse não é o objetivo da vinda de Cristo. O Senhor Jesus não veio para isso. Ah, não, mas está escrito lá, as nossas feridas, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Está escrito lá que o cego ia enxergar, não é isso? Que o paralítico ia andar. Então, são tantas profecias. Como que não é isso, irmão Denis? Não, não é isso. Entendendo o Evangelho, nós vemos que a palavra ela é espiritual. As obras como essa aqui foram obras materiais, a princípio. Mas quando a gente observa melhor, a gente vê que, na verdade, ali está tendo uma lição do Evangelho. Então, nessa lição aqui do Evangelho, não é? 10% aqui no caso, né, que era um samaritano de 10 pessoas, né, foi o que voltou, que creu, que queria andar com Jesus, não é isso? E os outros 9? Eles tiveram acesso à salvação. O sangue de Jesus, a palavra do Evangelho nos diz, né, ele traz purificação. A palavra veio salvar todo homem, não é? Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus quer salvar o mundo. O sangue de Jesus veio sobre o mundo todo, mas somente aquele que crê em Jesus, somente aquele que segue Jesus, somente aquele que renuncia-se a si mesmo, nega-se a si mesmo, aquele que mortifica as suas vontades. Por quê? Porque ele entende essas vontades, esses pensamentos, esses planos, esses desejos são carnais. E eu não sou mais carnal, porque eu criei em Jesus. A palavra de Jesus diz que quem crê nele é feito filho de Deus. Recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro dele, conduz ele, ensina ele. Então esse homem, ele era samaritano. O que é um samaritano? É um estrangeiro. O que é um samaritano? Segundo, né, essa visão, é um estrangeiro. Ah, mas Samaria pertencia a Israel, né? Mas ele era tratado como um povo estrangeiro.
O povo samaritano, segundo Israel, era tratado como um povo imundo. Ou seja, um povo desprezado, um povo desvalorizado. Mas quem foi que creu? O mais humilde foi o que creu. Ou seja, aquele que tinha menos, aquele que não era nada, foi aquele que voltou, foi aquele que teve um encontro com Jesus, né? Então, irmãos, a palavra hoje nos mostra que nós recebemos um milagre muito grande. Irmãos, isso é um milagre muito grande. Nós vivermos a nossa vida por Cristo, nós andarmos com o nosso entendimento para fazer a vontade de Jesus, para seguir segundo os conselhos da palavra de Jesus, dos mandamentos de Jesus. Isso é um milagre. Hoje as pessoas têm acesso à informação de uma forma tão abundante, mas tão abundante, que as coisas perderam o valor. Né? Então, ao mesmo tempo que a pregação que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, vai estar disponível essa noite já para o mundo inteiro ouvir. E, irmãos, quando eu falo mundo inteiro, você pode falar assim, o que adianta um japonês ouvir? Ele não vai entender nada. Irmão, se ele quiser, ele clica num botão lá e coloca assim, traduzir automaticamente para o japonês. E ele vai estar ouvindo a minha voz em português, mas vai ter uma legenda em japonês para ele ouvir, para ele entender a pregação. E ao mesmo tempo que nós temos essa vantagem, né, de ter disseminada a nossa pregação no mundo inteiro, tem 1 milhão, 1 milhão é muito pouco, né? Existem quantas igrejas, quantas pessoas pregando também. Então a internet está inundada de informação, está inundada de mentira, de falsa profecia, está inundada de idolatria, inundada de judaísmo, inundada de todas as doutrinas que existem no mundo inteiro. Então, os irmãos percebem que é um milagre muito grande de qualquer forma, irmãos. De qualquer forma. Se hoje, do jeito que nós pregamos aqui, do jeito que nós somos firmes aqui, se nós estivéssemos pregando essa mesma pregação há 50 anos atrás, tendo um lugar para pregar, tendo a possibilidade de pregar para os nossos familiares, para as pessoas que trabalham com a gente, eu tenho certeza que muitas outras pessoas estariam aqui, se unindo a nós. Então hoje, existe uma quantidade muito grande de pessoas pregando. Existe milhares de meios para levar o evangelho para o mundo inteiro. Mas as pessoas hoje não valorizam nada. Não valorizam nada. Então hoje as pessoas confiam na ciência, na medicina, confiam em muitas coisas. E, portanto, confiam muito em si mesmas. Confiam cada vez menos em Jesus. Então, irmãos, esse homem recebeu um milagre, assim como os outros 9 também. Não é? Todos foram libertos, está escrito. Eles foram lá se apresentar para o sacerdote. Por quê? Porque a lei dizia que se alguém ficasse livre da lepra, se mostrasse ao sacerdote, o sacerdote vendo que a pessoa estava livre realmente, ele voltava a ser uma pessoa livre. Podia frequentar o templo, poderia viver em sociedade. Se não, não. Né? Mas a palavra do Evangelho nos está mostrando aqui, irmãos, que é um milagre muito grande, muito maior do que uma cura, muito maior. É o milagre de você crer em Jesus. Muito maior. Porque você pode ser livre e liberto de qualquer enfermidade. Você pode receber um milagre que te faça de uma pessoa pobre, humilde, uma pessoa milionária. Não é? Você pode ter um emprego dos sonhos, você pode ter um casamento dos sonhos, você pode ter muita coisa que as religiões pregam que é bênção de Deus, que na verdade não são. Né? Mas verdadeiramente crer em Jesus, isso sim é um grande milagre. Então nós vivemos esse milagre. Nós abraçamos esse milagre. Glória a Jesus. Então, irmãos, bendito é o nome de Jesus.
Vamos para Lucas 19, irmãos. Vamos pegar um outro texto aqui. Vamos ler verso 28. A entrada de Jesus em Jerusalém. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhe direis, porque o Senhor há de mister. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os seus discípulos. Então, os irmãos, não sei se os irmãos sabem, né? Mas isso aqui é uma profecia, irmãos. Né? Existia uma profecia do profeta Zacarias que ele disse que o Salvador viria montado num filhote de um jumento, não é isso? E o Senhor Jesus, irmãos, né? Essa profecia, ela fala do que, irmãos? Ela fala de alguém que não veio, irmão, o Senhor Jesus não veio num cavalo de guerra. O Senhor Jesus, ele não veio com, segundo, né? Segundo a beleza do mundo. O Senhor Jesus veio pobre. O Senhor Jesus, ele teve que tomar um filhote de um jumento emprestado. O Senhor Jesus falou que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então os irmãos percebem que o Senhor Jesus ele está demonstrando aqui nesse ato simplicidade, humildade. O Senhor Jesus ele entra não foi num cavalo de guerra, não foi triunfante como um rei de Israel, guerreiro, dominador, cheio de estratégia de guerra. O Senhor Jesus Cristo veio em humildade. O Senhor Jesus Cristo veio em simplicidade. Os discípulos de Jesus glorificavam a Deus, exaltavam Jesus. E os fariseus? Não deixa eles fazer isso não. Olha, repreende eles. Eles estão te exaltando aí, ó. Né? Isso não pode. Então, os irmãos percebem que a simplicidade dos irmãos faz com que eles olhem para Jesus e não enxerguem um homem pobre, sem nenhum atrativo físico, sem um poder humano de ser um guerrilheiro, de ser um homem poderoso, de ser um Salomão, um Davi, um Saul nos seus tempos de glória, né? Não. O que o cristão vê em Jesus? O cristão vê em Jesus a verdade. O cristão vê em Jesus a vida eterna. O cristão vê em Jesus o perdão, a misericórdia, a humildade. Ou seja, crê em Jesus pelo que ele é. Né? Então, aqui os fariseus, olha, repreende eles. O que o Senhor Jesus diz? Verso 40. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah,
se tu conheceras também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos seus olhos. Tá vendo, irmãos? Então, o que encobre os olhos do homem? A soberba. A palavra fala que é o Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Filho de Deus, do Evangelho, né? Então, o Senhor Jesus lamentou sobre a cidade. Viu aquela multidão de gente, as pessoas perdidas, não é? Então, não poderia o Senhor Jesus, assim como deu libertação, libertou aqueles homens da lepra, eram leprosos, libertou o cego, deu vida para Lázaro, deu vida para pessoas que morreram ali. Quantas pessoas que são descritas, né? Estavam mortas, crianças, jovens, pessoas paralíticas. Mas o que faz a pessoa ser salva é a fé. O que faz a pessoa ser salva é crer. O que faz a pessoa ser salva é admitir, é reconhecer, não é? É baixar a guarda, é renunciar. E isso, irmãos, poucos é que fazem. A maioria das pessoas são soberbas, as pessoas recebem o dom, porque o dom vem para todos, mas ela ama mais o pecado, ela ama mais as trevas do que a luz, não é? E não vem para Jesus para que as suas obras más não sejam reprovadas, né? Que é o que diz a palavra. Então, irmãos, ele diz, verso 43, porque dias virão sobre ti em que os seus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos, essa guerra que veio sobre Israel, que derrubou o templo de Israel, que houve uma grande mortandade ali, morreram muitas pessoas em Israel no ano 70, na queda, não é? Quando o povo entrou numa disputa, né, numa rebelião contra Roma, foi uma matança, foi terrível. Os cristãos estavam lá no meio também, não é? A igreja estava lá em Jerusalém também. Muitos dos que creram viveram esse período também. O Senhor Jesus não falava só disso, o Senhor Jesus falava espiritualmente da situação em que eles viveriam espiritualmente. Os inimigos entrincheirados, derrubando a casa, derrubando tudo, matando, destruindo. Espiritualmente, isso acontece até o dia de hoje, não é? Então, o Senhor Jesus, pela sua palavra, ele nos mostra que é um milagre muito grande permanecer em Cristo, guardar a palavra de Jesus, viver segundo o Evangelho, renunciando às suas próprias vontades, negando-se a si mesmo. Isso é um milagre muito grande. Glória a Jesus. Então, irmãos, na sequência aqui, né, ó, vamos ler aqui, ó. Essa é a parte que o Senhor Jesus fala sobre nós sermos o templo do Espírito, né? Verso 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele escutando-o. Então veja só, né? Então o Senhor Jesus fazendo o bem, levando a verdade, as pessoas queriam matá-lo, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos finalizar aqui em Romanos 10. Glória a Jesus. Verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento.
Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, aqui fica claro que o apóstolo Paulo, ele orava pelo povo de Israel porque eles não tinham salvação. O povo de Israel não tinha salvação. As religiões hoje querem agradar e querem fazer algum tipo de conexão com Israel. Mas o povo de Deus é que crê em Jesus, irmãos. Esse é o povo de Deus. Aquele povo lá escolhido de Israel não é o povo de Deus. A palavra fala que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, em Jesus. Então quem não crê em Jesus não é filho de Deus. Isso é um fato. E acabou. Então, as religiões querem fazer um elo de ligação de Cristo com o judaísmo. E o Senhor Jesus nunca ensinou isso. Então, os irmãos percebem que existe um grande engano. Até o dia de hoje, as pessoas querem viver o judaísmo. Fazer uma união da palavra de Jesus com a lei do Velho Testamento. Isso está totalmente errado. O Senhor Jesus cumpriu a lei. Quando ele cumpre a lei, nós, estando nele, também cumprimos a lei. Na morte dele, nós também morremos. E na ressurreição dele, nós também ressuscitamos. E vivemos pela fé no Filho de Deus, na palavra de Jesus. E ele vai falar de fé. Olha o que diz aqui na sequência, confirmando o que eu estou dizendo, né? Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés... Olha que interessante, irmãos. Ele fala que o fim da lei é Cristo. E ele vem falar de Moisés. Né? Olha o que ele diz. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então ele fala, olha como que diz a palavra de Moisés. Diz isso. O homem que fizer essas coisas vai viver por elas. Ou seja, cumpre a lei, vai ter vida boa, vai ser abençoado. Não cumpre a lei, vai ser amaldiçoado. Né? Verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Ou seja, não é igual à lei de Moisés. Irmãos, a lei de Moisés, o homem fazia todas as coisas. Ou ele cumpria a lei e recebia as bênçãos que dizia a lei, ou ele era amaldiçoado pela lei, como eu já disse. Quando ele vai falar de Jesus, quando ele vai falar da fé, ele não fala, ele fala o quê? Nenhum cristão vai buscar Jesus no céu. E nenhum cristão vai buscar o Senhor Jesus e tirar ele debaixo da terra. Não é? O que ele quer dizer com isso? Que nós vivemos de fé. Nós vivemos crendo na palavra de Jesus. Não é? Então a nossa vida não é operando obras, mas é crendo naquele que veio, morreu, ressuscitou e foi ao céu. Ele não precisa estar aqui, não é? Presente fisicamente conosco. Nós vivemos de fé, é o que ele está dizendo aqui. E aí ele vai dizer no verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a sua salvação é uma confissão. A sua salvação é a manifestação de que você crê. Não é? Quando fala de falar com a boca, muitas pessoas falam com a boca e não creem. Os irmãos entendam, é a atitude. É a atitude, é a manifestação da fé. É isso que ele quer dizer. Muitas vezes as pessoas falam com a boca. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Vocês me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Muitos dirão, né?
E eu vos direi abertamente, para trás de mim, eu não conheço vocês. Não tenho intimidade nenhuma, não sei nem de onde vocês são. Né? Sejam lançados no fogo eterno. Eu não tenho nada com vocês. Então, o que a palavra está dizendo aqui, irmãos, o que, que é? Confessar com a vida. É uma confissão sincera, verdadeira, né? Verso 10. Visto que com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tá vendo? Então, já não é só o falar da boca, já está dentro do coração. Dentro do coração é dentro do entendimento, é da razão, não é? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram, de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos, que é somente através da pregação. E a pregação não é qualquer pregação. É a pregação de quem foi enviado. Então não tem como alguém ser salvo se não ouvir o evangelho por alguém que foi enviado a pregar o evangelho. O Senhor Jesus falou para os discípulos: vão, ide por todo mundo. O Senhor Jesus mandou, não mandou? Então as pessoas que Cristo mandou, levou o nome de Jesus, né? Foram em nome de Jesus, ensinando-as a guardar tudo que eu ensinei. O que Jesus ensinou? O Evangelho, o Novo Testamento. E, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, né? Nós vemos Pedro batizando em nome de Jesus. Por quê? Porque o Filho, ele é a manifestação do Pai e do Espírito também, né? Como está lá em João 14. Viremos a ele e faremos nele morada. Então, glória a Jesus. Então, os irmãos percebem que muitos falam de Jesus, mas muitos não estão em nome de Jesus. Não estão levando o que ele mandou levar. Estão levando outra coisa. O que ele mandou fazer? Ó, eu dou autoridade para vocês usarem o meu nome para pregar o que eu mandei. Vão e preguem o que eu mandei. Então aí os irmãos percebem quão milagroso é alguém ouvir a palavra e crer na palavra. O milagre é esse, irmãos. E nós recebemos esse milagre. De ouvir o evangelho, de crer no evangelho. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele está dizendo aqui, tem que alguém ser enviado. Esse alguém tem que pregar. A pessoa tem que ouvir, não é? E aí ele diz, verso 16, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. É a Bíblia, irmão. É o evangelho. O que é evangelho? Alegres novas de boas coisas. Boas novas. O que é boas novas? Não é uma palavra que está há 6.000 anos sendo anunciada. Boas novas é o que Jesus trouxe. Boas novidades é Novo Testamento. Boas novas é que existe céu. Boas novas é que existe morada. Boas novas é que você e eu estávamos mortos e fomos vivificados por Jesus. Se crermos nele e permanecermos com ele. E se guardarmos exclusivamente a palavra dele. Não é? Então, irmãos, é um milagre. É um milagre. E aí ele diz, né? Verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim. Por certo, pois por toda a terra. Olha, irmãos, presta atenção nesse texto. Os irmãos vão perceber como é um milagre muito grande. Olha só o que está escrito aqui, irmãos. Verso 19. Mas digo, porventura. Perdão, é o verso 18, né? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a palavra de Jesus foi para o mundo inteiro, não foi? Foi.
Verso 19. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Tá vendo? Então, Israel com contenda com o restante do mundo. Não é? Uma contenda. O povo de Israel não recebe a palavra, é um povo de dura cerviz, é um povo. Não é? Então é uma profecia de Moisés aqui, né? Verso 20. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha isso, irmãos. Então, o povo de Israel, de onde Jesus nasceu, né, do ventre de Maria em Israel, esse é um povo de contenda, um povo que não quer saber da salvação. A palavra foi anunciada aos gentios, que nem a lei receberam, foram rejeitados pelo Senhor no Velho Testamento. Né? O povo de Israel foi que recebeu os mandamentos do Monte Sinai. O resto do mundo tinha outros deuses porque nem sequer receberam a mensagem. Não é? Demorou muito tempo até que eles conheceram Jeová dos exércitos, né? Através das matanças do anjo destruidor, que destruiu o Egito, matou uma pessoa de cada família, um primogênito de cada família, de cada animal, de cada servo. Depois abriu o mar, engoliu o povo, os cavalos, os cavaleiros que estavam naquele lugar, com o coração fechado, que ele mesmo fechou. E a fama dele foi conhecida por os outros povos não por um Deus misericordioso, não por um Deus de amor, não por um Deus de justificação, mas por um Deus de justiça, um Deus de vingança. Assim o povo conheceu Jeová dos exércitos. Quando o Senhor Jesus vem revelando o Pai, o Senhor Jesus vem revelando o amor. O Senhor Jesus vem revelando o perdão, a misericórdia. O Senhor Jesus vem revelando a paciência, a benignidade, bondade, temperança. Não veio revelando ira. Não veio revelando, não, pelo contrário. Então os irmãos percebem que a mensagem do Senhor Jesus Cristo, por esse ponto de vista, ela é a melhor, ela é maravilhosa. E por que as pessoas não creem? Por quê? Porque elas continuam ainda amando esse mundo. Porque elas ainda continuam presas nas promessas de Jeová, dos exércitos, que promete riqueza, que promete vitória nesse mundo, que promete vitória contra os inimigos, vingança contra os inimigos. As pessoas querem isso, as pessoas têm isso no coração. Então a mensagem do Evangelho é um milagre quando ela entra num coração que é uma boa terra. O coração que recebe a semente e a semente cria raízes, não tem pedra, não tem espinho, né? Essa semente ela cresce e ela dá fruto, cada um de um jeito, mas ela vai dar fruto, né? Então, irmãos, recebemos esse milagre e temos que valorizar, né? E que o Senhor Jesus possa agir poderosamente através da nossa igreja e de todos aqueles, né, que também pregam o evangelho, que anunciam a verdade, o Novo Testamento, que é o que o Senhor Jesus mandou, para que muitos também venham receber esse milagre da salvação e da vida eterna. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé e agradecer.